capítulo 7, semana 3. E o título é um pouco estranho, é O Rato no Labirinto. Por que ele deu esse nome nesse capítulo? Isso é porque, às vezes, na nossa vida, a gente se encontra como se fosse num beco sem saída. A gente se encontra meio encurralado e sem saber o que fazer. E quanto mais assim ansioso ou até às vezes desesperada você tiver, as atitudes serão provavelmente piores. Então, aí essa terceira semana vai sugerir algumas meditações e algumas reflexões para você sair desse beco sem saída. Porque quando a gente entra numa situação dessa, sem escolha, aí é muito ruim para a gente. Então, é por isso que ele dá o nome desse rato no labirinto, e a gente vai, inclusive, aqui, depois ele vai sugerir 3 meditações para essa semana. Uma delas é uma mini meditação de 3 minutos, mais para frente um pouco a gente comenta, que é para essas situações emergenciais mesmo. Às vezes você tem uma situação que você meio que paralisa, meio que congela, e aí essa meditação é muito rápida, uma meditação de 3 minutos, mas que pode ser transformada até numa meditação de 1 minuto, para você se recentralizar. Aí eu já comento isso. Então, outra coisa que a gente vai fazer no meio da semana, que a gente fez nessa semana, de mandar um vídeo extra, mas desse eu não vou gravar, eu quero mandar um vídeo que são as 7 atitudes mindfulness relatadas pelo Dr. Jon Kabat-Zinn, que eu sempre recomendo. Né? Como ele foi o criador desse programa de 8 semanas, e então, para quem tiver a oportunidade de escutar ou ler alguma coisa diretamente de Jon Kabat-Zinn, aqui nesse livro ele tem a introdução do capítulo. Mas tem muita coisa no YouTube. Inclusive agora, nessas semanas de isolamento, ele está fazendo umas meditações, só que a maioria, esse é um problema, está em inglês. Mas esse vídeo que eu vou deixar para vocês aí pela quinta-feira, ele tem legenda. Então é muito interessante. São 7 atitudes que para você tentar começar a praticar, a conservar, e ajudam muito no processo desse programa de 8 semanas. Então, aqui, nesse capítulo, ele chama atenção para umas coisas interessantes que eu sempre anoto. Por exemplo, ele fala: o espírito com que você faz algo é tão importante quanto o próprio ato. Esse é uma recomendação muito interessante. Às vezes, não é possível, mas é uma prática que a gente tem que tentar e tentar executando. Quer dizer, tudo aquilo que você faz, vamos dizer, desde que você acorda até você vai dormir. Dizem que Francisco de Assis fazia esse levantamento: o que eu fiz hoje, o que eu fiz pelo bem da humanidade e pelo bem de mim mesmo, quais foram meus atos no dia, será que eu desperdicei muito tempo? Normalmente a gente desperdiça muito tempo, né? Com perambulações da mente mesmo, e a meditação da atenção plena olha sobre isso, mas às vezes fazendo coisas que são, às vezes, totalmente inúteis, na verdade, uma perda de tempo. E a vida é sagrada, né? A nossa vida é um átimo, né? Muito rápido. Então é interessante que no seu trabalho e outras atividades, aquilo que eu faço seja uma coisa que, de repente, contribua para o bem da humanidade. Essa época, a gente está vendo muitos exemplos aí que vêm para nós na televisão, nas mídias, de pessoas fazendo coisas para tentar, de alguma forma, ajudar. Mas, em geral, mesmo depois que passa esses períodos de conturbação, a gente tem que pensar isso. Na medida do possível, a gente precisa lembrar dessa afirmação sempre, né? O espírito com que você faz algo, quer dizer, a intenção inicial, é tão importante quanto o próprio ato. Então, como estamos utilizando o nosso tempo nessa vida? Essa é uma reflexão interessante de se fazer às vezes. Depois, mais para frente, ele vai falar. A gente já falou do modo atuante, do modo existente, no outro vídeo. Aqui ele vai falar do sistema de evitação da mente. Esse sistema de evitação é aquele que põe nós como rato no labirinto, onde a gente analisa demais, se estressa demais, range os dentes e acaba com uma sensação de estar aprisionado. Eu mesmo me lembro de várias situações que
que eu me sentia assim. De alguma forma, dependendo da situação, a vida te leva a uma situação dessa no trabalho, ou mesmo em casa, e a gente tem que arrumar alguma saída. Então, isso aqui ele chama no livro do sistema de evitação da mente. E, por outro lado, o ideal é que a gente ative o sistema de abordagem da mente. E aí a sua vida se tornará mais rica, cordial, flexível e criativa. Mas, para isso, a gente tem que se conscientizar disso, fazendo aquela leitura mental, que foi aquele vídeo lá dos hábitos que eu enviei para vocês também. E aí, quando você entra nessa, o que ele chama aqui de uma espiral negativa, você pode começar a dissipá-la, outra vez, conscientizando-se dela. Então, através da meditação, por exemplo, essa mini meditação rápida que a gente vai discutir, pode ser o início desse caminho para reconhecer essa situação, que você está no labirinto, preso, e começar a observá-la. O simples ato de observá-la ajuda a dissolver esses padrões, que são aqueles padrões mentais que eu falei. Então, como que a gente muda um hábito? Então, você reconhece esse padrão e aí você tenta mudar isso, porque esses padrões eles são mantidos por esse estado atuante. E você tenta mudar a chave para o seu modo existente, que começa com a observação. Então, esse é um aspecto bem importante desse capítulo. Então, daí ele resume que essa terceira semana do programa, ela traz a verdadeira liberdade para você atuar nesse modo existente. Mais perto, aumentando a sua consciência do corpo e da mente. Quer dizer, ela traz a verdadeira liberdade para mais perto, aumentando sua consciência do corpo e da mente. Porque, se vocês lembram, na primeira e na segunda semanas, a gente aprendeu como estabilizar a mente e concentrar a sua atenção. Então, reconhecer o piloto automático na primeira semana, e aí na segunda semana, a conscientização do corpo, e aí a gente discutiu sobre aquela conversa corpo e mente, e a gente tem que estar sempre nesse processo de observação. Então, essas 2 primeiras semanas serviram para isso, e agora a terceira, você já vai entrar numa fase em que você quase que aplica automaticamente a primeira e a segunda semana. É claro que isso vai depender do quanto você dedica a essas meditações, mas não se preocupe com isso. Você já tem uma orientação. O tempo, na verdade, aqui não importa muito. O tempo é de cada um. Sempre pode recomeçar de novo qualquer um desses capítulos, que de qualquer jeito é benéfico. E outra coisa interessante, isso acontece com todos esses livros de autoconhecimento e qualquer livro, quando você relê o livro, por exemplo, 1 ano depois, o teu entendimento já é totalmente outro. É muito interessante isso. Então, a terceira semana começa como eu incorporo na minha vida diária, que esse é o mais importante, até que isso se automatize e eu me torne uma pessoa melhor, mais livre, mais criativa, mais feliz principalmente. Então, a atenção plena diária, né? Despertar para as atividades rotineiras e como me colocar nesse modo existente. Esse tipo, afirma ele, de consciência chega aos poucos à sua vida, tornando-se plenamente consciente do mundo como ele é, e não como você deseja que fosse. Então a gente começa a tirar essa idealização. As coisas são como elas são, né? Surgiu esse coronavírus do nada, né? De uma semana para outra a gente está nessa situação. E agora essa é uma realidade. Então eu vou tentar agir da melhor maneira possível com as melhores ferramentas que a gente tem. E a nossa sugestão aqui, o que a gente vem sugerindo, entre outras coisas que muitas pessoas vêm sugerindo, muito interessantes, é praticar essa meditação da atenção plena. Aí na parte da prática, ele vai apresentar 3 meditações simples. Uma primeira é uma meditação já um pouco diferente, que vai incluir, vai incorporar um movimento simples, mas é muito interessante porque se acopla àquela conscientização do corpo. Ele chama de meditação do movimento atento, seria a faixa 3 dos nossos áudios. Essa eu vou colocar para vocês ali. Eu acho que essa não é muito longa,
Na segunda semana teve uma meditação muito longa, eu não consegui colocar como o áudio isolado, mas aí provavelmente vocês baixaram. Então, essa atenção do movimento atento, ele recomenda como primeira meditação do dia, para essa semana. Depois vem a meditação da respiração e do corpo, que é uma meditação nova, que é a faixa 4, que eu vou tentar incorporar também para vocês aí, esse segundo áudio, meditação da respiração e do corpo. Você vai aumentar essa atenção, tanto na respiração quanto no corpo, aquele escaneamento corporal que foi a meditação da semana passada. E uma terceira meditação, que é essa que eu já comentei, é a mini, vamos dizer assim, a mini meditação de 3 minutos para respostas de emergência. Você está numa situação, você está muito estressado, você precisa resolver alguma coisa, tenta fazer essa meditação de 3 minutos, aqui ele vai ter a orientação, seria a faixa 8 aí dos áudios, que eu vou incorporar para vocês também. E aqui ele dá um resumo do que seria, ele chama também uma meditação da ampulheta. Então todos sabem o que é a ampulheta. A ampulheta tem aquela parte de cima larga, depois ela estreita e alarga outra vez. É uma analogia muito boa. Então você começa essa meditação e aí ele recomenda que você gaste 1 minuto em cada uma. É uma meditação bem rápida. E você, dependendo da situação, pode até reduzir ainda. Então, em qualquer situação, você pode parar e aplicar essa meditação. Então, a parte alargada da ampulheta, que é o primeiro minuto dessa meditação, você torna-se consciente. Então, em que modo eu estou? Eu estou no modo atuante ou existente? Então, você faz a leitura dos teus pensamentos e automaticamente também pode fazer a leitura do corpo. Então, torna-se consciente. No segundo minuto, no estreitamento da ampulheta, você concentra a sua atenção. Então, normalmente a gente vai se encontrar no modo atuante, então a gente vai focar agora o nosso foco, a nossa atenção na respiração. O ar entrando e saindo das narinas, esse é o foco, essa é a concentração, essa é a parte mais estreita da ampulheta. E o terceiro minuto, você concentrando a atenção, aí você expande a sua concentração, ou expande a sua atenção, até para além do corpo. Então você começa a observar a vida como ela é. Então é uma meditação muito útil, ela é rápida e muito interessante. E então aí a gente completa essa terceira semana e vocês, eu desejo boa sorte, espero que todos estejam bem, né? E praticando, e qualquer coisa a gente está aí para discutir ou responder alguma questão. Obrigado, boa sorte e passem bem.